a gente continuar, nós vamos entender aonde que a Bíblia diz que os mortos estão. A Bíblia diz que após a morte, aí você para aqui, não perca o raciocínio, aí a gente volta sobre a ressurreição, mas antes eu quero explicar para você aonde que os mortos estão. A Bíblia nos diz que após a morte, a alma ou o espírito, eu entendo que a alma, porque nós somos uma alma que habitamos em um corpo e temos um espírito. Quando eu morro, o espírito, que é o fôlego de vida, ele volta para Deus, e a alma, que sou eu, vai para o Hades, que é o mundo dos mortos, ou para o céu, se eu for salvo. E o corpo? O corpo dorme no pó da terra. Abrindo parênteses aqui, eu não creio no sono da alma. E eu não vejo a Bíblia falando sobre o sono da alma. Algumas pessoas, teólogos e igrejas ensinam o sono da alma, que quando a pessoa morre, ela dorme, e ela só acorda no último dia. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre, após a morte, tormento ou salvação eterna. Tormento eterno ou alegria eterna com o Senhor. E eu vou mostrar para você aqui textos que falam sobre isso. Então, a Bíblia diz que após a morte, a alma dos crentes são levadas para o céu, porque os seus pecados foram perdoados por terem recebido Cristo como Salvador. João 3,16, vamos ler? Você devia saber de cor João 3,16, eu sei que alguns sabem, mas vamos lá. João 3,16 diz assim, examina na sua Bíblia aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. O versículo 18, do mesmo capítulo 3, diz assim, não há condenação alguma para quem crê nele. Nele quem? Jesus. Quem crê em Jesus não tem condenação, mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E o versículo 36, olhe para o versículo 36. Diz assim, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus está sobre o mundo, sobre todos, mas quando eu creio em Jesus, a ira de Deus é afastada de mim, porque eu creio em Jesus, e Jesus já recebeu a ira de Deus na cruz, no meu lugar. Então quem crê em Jesus tem a vida eterna, quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então vamos continuar. Para os crentes, a morte é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 6. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 6 ao 8, diz assim, olha só. Portanto, preste bem atenção nisso aqui. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos no nosso lar com o Senhor. Que lar? O céu. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta. E preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Paulo falou isso. Se houvesse o sono da alma, Paulo ele ia dizer assim, eu prefiro partir desse corpo e dormir até a ressurreição do último dia. Mas ele não falou isso. Ele disse, é melhor estar com o Senhor. Então, morre, está com o Senhor. E o versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 23, diz assim, manuseia a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 1, verso 23, Paulo diz assim, aqui mata a charada. Ele diz assim, estou dividido entre dois desejos. Paulo tinha dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, dormindo? Não, consciente. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver.
Então, Paulo está dizendo que após a morte, nós nos encontramos com o Senhor. Quem é salvo, quem é de Jesus, morreu, se encontra com o Senhor no paraíso. Para aqueles que não receberam a Jesus Cristo como Salvador, a morte significa punição eterna. Morri sem Jesus, morri com Jesus, vou para onde? Paraíso, ponto. Morri sem Jesus, vou para onde? Hades. Hades é um lugar que a Bíblia, a nossa Bíblia, traduziu como inferno. Essa tradução não é boa, tá? Infelizmente, nós acostumamos com essa tradução. Você vai ver ali que quando a Bíblia fala sobre inferno, a palavra no original, no grego, é Hades, tá? Mas aí traduziram como inferno. Aí a gente acha que as pessoas morrem e vão para o lugar final delas. Mas no inferno, que é o lago de fogo e enxofre, não tem ninguém ainda. Lembra que a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, no final da grande tribulação, vão ser lançados por Jesus no lago de fogo e enxofre? Esse é o inferno. Não tem ninguém lá ainda. Quem vai inaugurar é eles. Baita privilégio para eles, né? Vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Depois dos 1000 anos, eles vão ficar lá 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o diabo vai ser lançado lá, porque ele vai ser preso em um lugar, que eu não sei onde é que é, nem quero saber, e não tenho raiva de quem sabe, amém? Depois dos 1000 anos ele é solto, ele vai enganar as pessoas no final do milênio, vai fazer um último motim, uma última guerra contra Deus, aí ele vai ser preso e lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Depois disso, os mortos que estão no Hades, em tormento, vão ressuscitar, e vão ser julgados e lançados dentro do lago de fogo e enxofre. E todo o Hades será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Agora, o Hades não é purgatório, queridos. Amém? A Igreja Católica ensinou que existe purgatório.